eu vou fazer uma afirmação aqui que, à primeira vista, ela pode soar muito chocante para você. Mas eu digo uma coisa, isso que eu vou afirmar agora, eu não tirei da minha cabeça não. Tem evidências científicas, com humanos, com codornas, com coelhos, né? Não sei se outros animais, enfim, tem evidência científica. Só que a afirmação, para muitas pessoas, ela é tão chocante, tão fora do real muitas vezes, que eu vou afirmar duas vezes. Mas eu vou afirmar, eu vou respaldar a minha afirmação, e lá no final eu explico por que isso provavelmente acontece e falo as aplicações práticas. Então vamos lá. O alongamento promove aumentos na força e na massa muscular. Você não ouviu errado. Vou falar novamente. O alongamento promove aumentos na força e na massa muscular. Bem, eu vou deixar para fazer as considerações e explicar por que isso acontece lá no final. Porque antes, eu vou primeiro respaldar isso. Eu vou mostrar uma evidência científica para vocês. E lá no final a gente faz as considerações e explica por que isso acontece. Tá? Vamos lá. O estudo que eu trago para vocês hoje, ele foi publicado por pesquisadores alemães, austríacos e canadenses. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2024, portanto no ano passado. E esse estudo ele foi publicado no European Journal of Applied Physiology, ou seja, em tradução livre, Jornal Europeu de Fisiologia Aplicada. E o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 81 jovens e dividiram esses jovens em 3 grupos. Um grupo era o grupo alongamento. Só fazia alongamento. Eu vou explicar como é que foi o protocolo de treino desses indivíduos, tá? O outro grupo era o grupo musculação. Só fazia musculação. E o outro grupo era o grupo controle. Não fazia nada. Nem alongamento, nem musculação. Absolutamente nenhum tipo de atividade física. Esses indivíduos que estavam nos grupos de treino, né, tanto do alongamento quanto da musculação, fizeram 2 meses de treinamento. 2 meses de intervenção. Só que, aí agora vamos lá. O grupo alongamento, eles alongaram apenas o músculo peitoral maior. Essa musculatura aqui que você usa quando vai fazer o supino, quando vai fazer o pec deck, quando vai fazer o crucifixo, dentre outros exercícios. Né? Eles alongavam o peitoral maior 4 vezes por semana, 15 minutos cada sessão. Era alongando o peitoral 15 minutos, 4 vezes por semana, durante 2 meses. E o alongamento não era aquele alongamentozinho fraquinho que você faz, que dá aquela esticada antes dos treinos, não. Era alongamento forte. Então pegava o músculo do pessoal e esticava, utilizando a escala de percepção de dor até ficar desconfortável. Então isso era feito 4 vezes por semana, 15 minutos de alongamento, cada sessão de treinamento durante 2 meses. Enquanto isso, o grupo musculação treinou só, claro, para o grupo muscular do peitoral maior, treinou 3 vezes por semana, fazendo 5 séries de 10 a 12 repetições máximas, com 1 minuto e meio de intervalo entre as séries. Enquanto o grupo controle não fez nada. Mais uma vez, eles foram submetidos a 2 meses de intervenção. Esqueci até de botar o óculos para ver melhor, mas eu estou enxergando direitinho, né? E aí, quais foram os resultados? Depois de 2 meses, quando eles foram comparar o pessoal que fez só alongamento para o peitoral com o pessoal que fez musculação, não houve diferenças para os ganhos de força e massa muscular no peitoral maior. Deixa eu repetir esse resultado. Quando eles foram comparar o grupo que fez só alongamento para o peitoral com o grupo que fez só musculação, não houve diferenças nos ganhos de força e massa muscular para o grupo peitoral maior. Isso quer dizer que o grupo que alongou o peitoral ganhou força e massa muscular. E o grupo que treinou musculação também ganhou massa muscular e força. E esses ganhos foram semelhantes. Tanto o grupo que só fez alongamento, quanto o grupo que fez só musculação, ganharam força e massa muscular de maneira semelhante. Muito parecida. Quanto à amplitude de movimento, que foi medida através dessa figurinha que eu vou mostrar para vocês aí, que é do próprio estudo, o grupo que fez alongamento tendeu a sair na vantagem. Então você observa esse resultado e diz assim, peraí, isso é um absurdo, tá? Como assim? Quer dizer que o indivíduo fez alongamento para o grupo peitoral e ele ganhou a mesma força e a mesma massa muscular do pessoal que ficou lá na musculação. É inacreditável, eu não acredito. Você não acredita nisso, sabe por quê? Porque o alongamento que você tem contato, e que a maioria das pessoas tem contato, é aquele alongamentozinho meia boca que você faz quando chega antes de treinar, que muita gente nem faz mais hoje, né? Mas algumas pessoas ainda fazem. Então você puxa um pouquinho aqui, puxa um pouquinho aqui, estica aqui, estica ali, estica lá e por aí vai. Só que, observe, você dura alguns segundos, alongando praticamente todos os grupos musculares. E observe que esse grupo de alongamentos, a dose de alongamento dele, a dose de treinamento, era completamente diferente do que você faz lá na academia. Eu estou falando que eles alongaram o grupo muscular do peitoral maior 4 vezes por semana, 15 minutos cada sessão de treinamento durante 2 meses.
E era alongamento forte. Eles mediam através da percepção subjetiva de dor. Né? Eles usavam uma escala de percepção de dor. Então, quando estava bem desconfortável, os indivíduos relatavam aquilo ali e eles paravam. E eles iam aumentando aquele grau de alongamento com o passar das semanas. Então, era um alongamento completamente diferente daquele alongamentozinho que você faz na academia. Então, veja, quando a gente fala em alongamento para aumento da força e da massa muscular, não estou falando desse alongamentozinho que você faz antes do treino. Eu estou falando de um alongamento forte, com um volume de treinamento maior e com intensidade maior. Então, se você quer ganhar mais força muscular e massa muscular alongando, ou se você quer ganhar força e massa muscular só alongando, esse alongamento, ele precisa ter um volume de treinamento maior, ele precisa ser mais volumoso e mais intenso. Tem que ser um alongamento forte. Aí sim você vai ver aumentos na força e na massa muscular, inclusive aumentos significativos. Aí você me pergunta por que o alongamento promove aumentos na força e na massa muscular. Bem, em relação à massa muscular, o que acontece é que a tensão mecânica, na verdade, a alta tensão mecânica, proporcionada por esse alongamento aí forte, feito com alta intensidade, feito com alto volume, estimula sinais químicos que ativam processos anabólicos, como, por exemplo, a ativação de células satélites, que participam do processo de reparação das fibras musculares. Quando você faz um alongamento muito forte, você gera microlesões naquelas fibras musculares e aí você ativa as células satélites que participam do processo de reparação dessas células musculares, dessas fibras musculares. Quando essas fibras musculares são reparadas, elas são reparadas com uma área de secção transversa maior, ou seja, para resumir a história, um pouquinho mais grossa, ou seja, um pouquinho mais hipertrofiada. Então, um alongamento feito com volume maior e com intensidade maior também ativa as células satélites de uma maneira muito parecida com o treinamento de força, com a musculação. Por isso que o alongamento feito com alto volume e alta intensidade, ele promove aumentos na massa muscular. Devem ter outros mecanismos também, mas os autores relataram apenas esse mecanismo. Deve ter também ativação do eixo AKT-mTOR, dentre outros mecanismos celulares envolvidos no processo de ganho de massa muscular também. Deve ter miostatina aí, inibição da FOXO, dentre outros mecanismos celulares. Quanto aos ganhos de força, os autores não descartam a possibilidade do alongamento, mais uma vez, ser feito com alto volume e alta intensidade, promover adaptações neurais ou ajustes neurais, ou seja, aumentar o recrutamento das fibras musculares, aumentar a velocidade de disparo das unidades motoras, aumentar a sincronização dessas unidades motoras e a diminuição da coativação dos grupos musculares antagonistas ao movimento. Tudo isso são adaptações neurais ou ajustes neurais. Menor ativação dos órgãos tendinosos de Golgi que estão lá nos tendões. Então, quando você junta todas essas adaptações, todos esses ajustes neurais que eu acabei de dizer, você tem um aumento na força muscular e o alongamento também promove isso, desde que esse alongamento seja feito com alto volume e alta intensidade. Tem que ser um alongamento com alta tensão mecânica. E agora vamos para as aplicações práticas. Você me pergunta, para quem isso é aplicável? Será que eu estou sugerindo para você que você abandone os treinos de musculação e vá fazer alongamento na academia? De jeito nenhum, não estou sugerindo isso para você. Até porque, por exemplo, se eu for falar de mim, eu gosto de treinar musculação. Eu gosto de treinar com máquinas, de treinar com pesos livres, né, utilizar halteres, enfim, barras, manilhas. Eu gosto de treinar dessa maneira. Então, mesmo sabendo que o alongamento também promove ganhos de força e massa muscular, eu não quero abandonar a musculação para ir treinar alongamento com volume mais alto e com alta intensidade. Não é essa a minha pegada. Assim como não deve ser a sua pegada também. O que eu estou sugerindo é que, para algumas situações, em algumas situações clínicas, por exemplo, o alongamento pode ser uma alternativa ao treinamento de força, à musculação. Por exemplo, nem todo mundo consegue treinar musculação com cargas moderadas a altas. E aí, nessas situações, o alongamento é uma alternativa muito viável. Por exemplo, quando a gente fala daquelas pessoas que têm baixa tolerância a cargas altas, que não gostam de treinar com cargas altas, nem de treinar com cargas moderadas, a gente pode colocar para essas pessoas um alongamento um pouquinho mais forte e testar para ver se elas se adaptam bem. Quando nós falamos também em pessoas que estão lesionadas ou passando por um processo de reabilitação de lesões, onde elas não conseguem produzir tanta força, elas não podem pegar cargas muito altas, utilizar o alongamento com alta intensidade, com alta tensão mecânica, pode ser interessante para essa população, assim como para pessoas acamadas no médio e longo prazo. Então, um indivíduo está lá acamado há meses, há anos, ele não tem como fazer musculação se ele está acamado. Muitas vezes ele tem limitações importantes em movimento. Então, o profissional de educação física ou o fisioterapeuta que está atendendo aquele paciente lá, muitas vezes 2, 3 vezes por semana, pode utilizar essa estratégia do alongamento feito com alta tensão mecânica para evitar que esse indivíduo perca mais massa muscular devido ao acamamento a longo prazo. Conseguiu perceber que eu não estou sugerindo que você abandone a musculação para fazer alongamento, eu estou dizendo que para algumas situações o alongamento pode ser usado como alternativa ao treinamento com cargas altas, a musculação com cargas altas, com ótimos resultados nos ganhos de força e massa muscular, mas para algumas situações, para algumas pessoas, para algumas condições clínicas, ok? Então espero ter contribuído.
Um abraço a todos e até mais.